tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado fazer esta conversa connosco, para fazer parte do conjunto da nossa memória e da nossa história, da história da Ruda, e era essa intenção de podermos registar para a memória futura um pouco da experiência, das vivências e do que foi e de quem é o Sr. José Manuel Alves, mais conhecido pelo Sr. Zeca. Verdade? O Sr. Zeca nasceu, posso tratá-lo assim, não posso? Pode. O Sr. Zeca nasceu em Arruda. Em Arruda. Em Arruda. Em que sítio? Em Arruda, nasci precisamente ali ao pé do Fontenário, ao pé da escola... Do Paço? Do Paço. Do Paço. Em casa de uma avó. Nasceu em casa de uma avó? Em casa, perto da casa da minha avó, né? Porque estava ligado. Era a avó materna ou a avó paterna? A avó materna. Como é que se chamava a avó? A Aurélia. A avó Aurélia. O Sr. Zeca teve irmãos, não foi filho único? 3 irmãos, mais 2 irmãos e uma irmã. Quem era o mais velho? Eu. Era o Sr. Zeca. Foram todos à escola? Foram todos à escola. E fez até onde a escola? Fiz até a 4ª classe e a admissão ao liceu. Sim. Depois tive um interregno, né, e fui estudar de noite com 18 anos e qualquer coisa e tirei um curso de contabilidade. Com 18 anos? Com 18 anos. E esse curso fê-lo aonde? Fê-lo em Vila Franca. Em Vila Franca. Escola Comercial e Industrial de Vila Franca de Xira. Mas até aí, quando terminou a 4ª classe... A 4ª classe... Termina com que idade? Termino com 11 anos. 11 anos. E aí precisamente, trabalhei no campo, né, em vindimas e meter uvas, né, porque havia só campo. Então fiz estes serviços porque não havia outra coisa. Os seus pais eram de cá da Ruda? Eram da Ruda. O pai e a mãe? O pai e a mãe. Como é que se chamava o pai? O pai Venâncio Augusto Alves. E a mãe? A mãe Maria Aurélia do Val. A mãe também era Aurélia? Era também. E os pais viviam de quê? O que é que os pais faziam? Do trabalho rural. Viviam os dois do trabalho? Dois. Em terrenos... A minha mãe era doméstica, né? E o meu pai trabalhava no campo, né? E a minha avó tinha uma propriedade onde fazíamos lá alguma coisa e ia precisamente no verão, nas colheitas, passar lá à noite, né? Porque era uma brincadeira e então toda a gente fazia as suas barracas e depois ficavam de noite. Foi uma experiência muito engraçada dos 5, 7, 8, 9, 10 anos, então passei a vida entre o campo e a vila. E a vila, não é? E essa propriedade era em que zona? Diga? Essa propriedade era em que zona? Era na zona da Lavra. No concelho da Ruda? Do concelho da Ruda. Então fazíamos precisamente na colheita. As colheitas aí eram os cereais? Eram os cereais, que depois era feito a respectiva debulha, né? Então íamos para lá fazer a debulha, né? Do trigo, do milho, então passava-se assim essas situações estes anos, não é? Tinham vinha também? Não, só tinham cereal? Só tinha cereais, não é? Cereais. A minha avó é que tinha herdado dos pais dela alguma coisa, então teve essa propriedade onde íamos, precisamente fazíamos lá. Mas isto era só no verão, mais ou menos, não é? Portanto, o pai trabalhava também na agricultura para outras pessoas. Para outras pessoas. E trabalhava também na parte dos cereais, mas também da vinha, presumo. Tudo. O meu pai
trabalhava no campo. No campo, sim. Era um trabalhador rural. Era um trabalhador rural. Um trabalhador rural. Exatamente. Então, quando termina a 4ª classe, com 11 anos, já percebi que foi trabalhar. Não foi bem trabalhar, fazia a parte das colheitas, né? Entretanto também... Da família? Da avó? Não. Ai, sim, não, fazia aqui nas vindimas e precisamente às vindimas, né? Já nós íamos às vindimas, isto era fácil, né? Trabalhar no campo, nunca trabalhei no campo. Fiz foi esses serviços, né, que eram sazonais, onde eu também fazia parte, não é? Depois, entretanto, acabei aos 11 anos e tive precisamente 1 ano ou 2, né, onde fazia essas coisas só, né, pesqueiros, só visitas ou qualquer coisa assim no género, ou aos campos ou qualquer coisa, né? Já não me lembro bem. E depois disso, né, apareceu-me precisamente a convidarem-me para o Grêmio da Lavoura. Com que idade? Com 13 anos, perto de 14 já, né? A convidá-lo para ir trabalhar para o Grêmio da Lavoura. E precisamente para lá. Onde é que era? O Grêmio nessa altura? O Grêmio da Lavoura era ali onde está agora o Café Central. Foi aí que eu... Estamos a falar em que ano? Em que ano? Em 1955, salvo erro. Uhum. O senhor é de 1937. E 37. Deve ser o quê? De 50. Então tem 82. Eu tenho 82. Então 37, 1937. Sim. Então fui para lá, foi uma carreira, não é? O que é que foi para lá fazer? Para o Grêmio da Lavoura? Fui precisamente para, em princípio, fui para atender o público, né? Também no armazém, onde precisamente iam comprar os adubos. Era uma loja de produtos agrícolas, não é? A loja e uma cooperativa. Era uma cooperativa onde vendiam os produtos agrícolas, né? E não só agrícolas, como fitossanitários, né? Então foi aí que eu comecei a aprender a atender o público, né? Depois fui para os escritórios, né? Onde... Quando vai para o escritório, já estava a fazer o tal curso de contabilidade? Não, foi feito depois, né? Ou foi feito precisamente também no intervalo dessa idade, né? Eu fui para lá em 55, salvo erro, e saí em 58, né? Não acabei o curso, fiquei pelo 3º ano, né? Mas o curso de contabilidade foi mudado, tirei depois, não é? Foi precisamente nessa altura em que passou precisamente os 14 anos, e foi dos 14 anos até aos 18 que tentei fazer o curso, não é? Entretanto, morre o meu pai. Com 18 anos? Com 18 anos, não é? Que tive que dar uma volta à minha vida. Nessa altura ainda vivia com os seus pais? Vivia. Né? Nessa altura foi a altura em que eu deixei de ir à escola, porque tive que parar, né? E depois já não pude continuar, além de me terem dito você faz mal, mas como tinha que sustentar uma família, tinha que ajudar a manter uma casa, né? Porque não havia outros rendimentos, minha mãe não trabalhava, o meu pai tinha morrido e aí havia que alguém ganhasse para manter a casa, né? Manter o lar dos meus pais. Então foi isso que se passou, né?
E a partir dos 8 anos comecei precisamente já a trabalhar em muito mais coisas. Não é? Estava no Grêmio da Lavoura, fazia escritas já a outras pessoas, não é? E entretanto fui ganhando e não tive tempo de estudar. Em 58 acabei, não é, a escola, e depois foi uma continuação. Não é? Claro. E já não tive tempo de fazer mais nada porque já não me permitiu fazer as duas coisas, porque não tinha tempo. Eu tinha que trabalhar de noite e dia para ter precisamente ganhar mais para manter a família. A vida nessa altura era Foi difícil. muito difícil. E a ruda era difícil nessa altura? Nessa altura era dificílima. Já foi toda a parte anterior foi difícil, não é? Porque foi uma pós-guerra, uma situação muito complicada, não é? Falta de tudo, não é? Tudo era não tinham acesso a muita coisa. Não tínhamos acesso a nada. Não é? Um brinquedo era quando claro. Aparecia, não é? Tudo isso vinha por acaso, não é? Porque não havia dinheiro para nada. Era precisamente... Lembra-se como é que era a alimentação na sua casa nessa altura? A alimentação era precisamente... Eu nunca tive... Ou seja... Não passou fome? Não. Nunca passei. Mas também não havia muito, mas não havia sempre o suficiente. Exato. Para manter os 4 filhos, com muita luta. O que é que se lembra de como é que era o cotidiano das vossas refeições em casa? O cotidiano era a sopa e mais um prato, né? Quando havia... Sobretudo carne. Carne que seria alguma até criada por vós? Algumas criadas por aves, não é? Porque em casa havia possibilidades de criar, havia quintais onde se criava as aves, não é? Lembro-me disso, não é? Agora, em pormenor, também não sei, não é? Também não sei, já não me recordo. Claro. Então, nessa altura, as aves, e era precisamente, lembro-me também, que a minha mãe, isto para lhe dar o exemplo, o leite, como era, punha água no leite para que o leite chegasse para todos, não é? Isto era a dificuldade que existia, porque muitas vezes também a família não tinha condições, porque quando chovia muito não havia dinheiro para comer, não é? E era através do comércio que nós íamos lá comprar e era fiado, ainda era fiado, porque não havia dinheiro. Que lojas é que se recorda de existirem nessa altura? Nessa altura existia precisamente o Matos, a loja que era precisamente onde era o António de Silva, né? Existia. Que era uma loja que tinha o quê? Um bocadinho de tudo? Tinha um bocadinho de tudo, mas tudo muito pouco, né? Também porque essa loja do António Silva era onde? Em que rua? Era na Rua da República. Na Rua da República. Pois. E que tinha um bocadinho de tudo. Tinha um bocadinho de mercearia. Tudo. Tinha mercearia, mas como havia também problemas quanto à quantidade, porque também não havia, porque tínhamos, foi uma pós-guerra, ou estávamos dentro de uma guerra, não é? Que já não me lembro bem, que também não havia muita coisa para comprar. Exato. Então havia precisamente, muitas vezes íamos para uma bicha para comprar o pão e para comprar o azeite, o açúcar e tal, e não havia açúcar, não havia nada, não é? Então os cafés eram os cafés de saco, não é? Feito pela avó. Então, em vez de pormos açúcar, muitas vezes punhamos
de mel porque não havia açúcar, não é? Isto foi uma vida muito complicada, cheia de problemas, não é? Problemas por os meus pais. Nós nunca passamos fome, não é? Não houve... Que memórias é que tem enquanto esteve na casa dos seus pais e que a sua avó foi viva? Por exemplo, as memórias relacionadas ou com o Natal, ou com a Páscoa, com a festa de agosto? Não havia muitas festas. Não era... Havia uma certa melhoria, mas não me lembro os bolos. Eram os bolos feitos na altura, né, uns fritos, né? Então aí é que faziam, isto lembra-me. Agora outras coisas não, e eram evidentemente ou matava-se uma galinha ou qualquer coisa, isto lembra-me. E lembro-me precisamente nessa altura também havia fornos e nós fazíamos o pão em casa, né, também. Isto tudo passou-se comigo, né? Vivi, né? Essas coisas todas. É evidente que tudo isso foi uma situação em que realmente senti o que era dificuldade já naquela altura, mas também não era só a classe mais pobre, as outras também viviam com dificuldades, também não tinham, estavam à espera precisamente que vendessem o vinho para pagar as suas contas ao merceeiro e ao padeiro, porque também não isso tinham também dinheiro. acontecia mesmo então, com as pessoas com mais gente, abastadas. Exatamente, foi uma situação, e depois isso tudo passou, fiz precisamente este trajeto, né? Quando é que sente que a sua vida melhora comparativamente a essas dificuldades que já manifestou? A minha vida melhora em 1950, quando eu... Foi antes de 58 houve uma certa melhoria, mas a melhoria exatamente que senti essa melhoria foi em 1960, foi a transição. O que é que acontece nesse ano? Nesses anos acontece que houve a imigração, houve precisamente a guerra em África, nas nossas províncias ultramarinas, então houve muita gente que foi para fora e houve uma abertura neste país onde havia emprego e os ordenados melhoraram sensivelmente, e foi nessa altura que arranquei precisamente para uma nova vida, não é? E foi nessa altura que começou a minha vida a sério, não é? A partir daí, já nessa altura, já tinha feito parte da direção do clube. Com 18 anos, fui diretor do clube. E o clube já era construído nessa altura? Não, o clube não era... Mas constituíram uma direção... Da qual eu fiz parte com 18 anos. E foi a partir daí que a minha vida se desenvolveu, não é? Quando é que casa? Quando é que casa? Em que ano é que casa? Em 1963. Em 63. Casei-me em 63, em 8 de dezembro de 63. Então está quase a fazer anos de casado, não se esqueça. Já é 56 anos. Isto tem sido Então, com 18 anos faz parte da direção do clube? Do clube. E então faz parte do grupo das pessoas que construíram o clube? Exatamente. Eu fiz parte precisamente das direções em que o clube foi construído, não é? Com muito esforço, e depois
fez lá bons bailes, né, na verbena, trouxe cá as melhores orquestras que estava em cena, né, o Zé Simões, o Pinto Costa, o Costa Pinto, o segundo Galarça, né, vieram a Ruda nessa altura atuarem nas verbenas do clube, porque ao lado, onde está o clube, tinha uma verbena, onde se fazia os bailaricos, né, conforme se diz, para construir a sede que está ali feita. Portanto, para realizar dinheiro, exatamente, com parte desse dinheiro ajudar na construção. Exato, porque nós fomos altamente prejudicados. Eu estou a contar uma história que talvez não esteja muito bem ligada, mas eu tento se desviar-me um pouco porque nós tivemos precisamente um problema muito grave nessa altura também, quando estávamos a fazer a sede, mudou-se a Câmara, né? Houve uma mudança política e foi eleito um vereador que nunca tinha feito nada por Arruda, e houve um grupo de arrudenses que fez um baixo assinado para que esse presidente não fosse nomeado pelo governador civil de Lisboa, porque não tinha feito nada por Arruda. Era uma pessoa que foi vereador durante muitos anos, mas nada fez, vinha cá dormir, o José Marcos Simões, porque depois fomos atacados em todas as festas, né? E multas e sobre multas aplicadas ao clube por infrações que eram guardas a ir lá todas as vezes que havia espetáculo, a criar problemas e a botar o clube. Isto passou-se durante alguns anos, enquanto ele foi presidente da Câmara. E nessa altura fizemos parte, tivemos um obreiro nessa obra, foi o engenheiro Mário Gaspar, que nos ajudou e nos apoiou, porque fomos precisamente vigiados pela PIDE. Quem era o grupo de pessoas nessa altura que faziam parte da direção? Para além do senhor, obviamente. É o Cunha, o Basdorou Cunha, o Fernando Luís, o Fernando Galego, o Fernando dos Galegos, o Zeca dos Galegos, o Francisco, o Chico Pataleão, o Antônio Tomás também fez parte. Todos ao mesmo tempo? Esse grupo foi contemporâneo ou foram... Fizemos várias vezes? Fizemos, não foi, eu estive no clube 10 anos e destes 10 anos apanhei várias pessoas. Exato. Não é? Porque houve várias eleições. Claro. Não é? Então eu apanhei precisamente, mas sempre com a maioria dos outros. Mas aquela direção que me marcou foi a primeira, não é? Em que estávamos precisamente a lutar para fazer uma sede, e nessa altura tinha saído a Sorte Grande ao Zeca dos Galegos, 1.200 contos. Quanto? 1.200 contos. Ai, na altura era muito dinheiro. Muito dinheiro, não é? Então este foi um colaborador também muito ativo no desenvolvimento do clube, porque emprestou e deu algum dinheiro, como nós todos demos, não é? Então, dos vossos bolsos? Dos nossos bolsos.
eu dei... E nessa altura já tinha condições de poder contribuir alguma coisa? Já, nessa altura já fazia escritas, já tinha, precisamente porque havia muita procura. Eu fiz escritas a várias empresas aqui em Ruda, né, onde precisamente tinha o meu part-time, né. Além do seu emprego ainda no Grêmio? Sempre. Eu nunca deixei o meu emprego. Tinha precisamente, eu deitava-me todos os dias, levantava-me às 6 horas da manhã, antes de me casar e depois de casado, eu deitava-me todos os dias às 2 horas da manhã e levantava-me às 8 horas da manhã. E era no Grêmio, numa empresa, noutra, e depois ainda à noite, às 9 horas, ia fazer a escrita da adega cooperativa. Isto foi uma luta constante. Foi sempre feita de muito trabalho e de muito esforço, porque eu nunca tive uma hora de ócio, né? Tive sempre uma vida cheia de trabalho, né? Não outras coisas, mas também deu-me acesso a muita coisa, né? Vivi muito essas épocas, né? Porque tive possibilidades de conhecer muita gente, de trabalhar com muita gente, e isto... Enriqueceu de outra forma? Não foi precisamente... Eu fiquei muito enriquecido culturalmente. Pelas pessoas que conheceu ao longo da vida? Das pessoas que eu conheci, né? Foram precisamente... Mas depois ainda passeou, ainda passeou, ainda viajou. Eu conheci os 4 cantos do mundo. Exatamente. Eu viajei, mas viajava precisamente conforme trabalhava de noite e dia também. Os fins de semana eram aproveitados com a família para ver qualquer coisa. Exatamente. E à Espanha como quem ia a Lisboa. Passou-se muito tempo. Conheço umas cidades do Oriente, da Ásia, da África, da Europa. Visitei e tive viagens maravilhosas, não é? Isto tudo se passou nesse tempo até hoje. Agora é que tinha possibilidade de ir a muitos lados e não me apetece, não é? Mas isto foi o que se passou comigo. Fui à Rússia numa altura em que estava em transição. Passei a ver como é que o sistema comunista era e o que é que me pintavam aqui, né? Tudo isso também houve precisamente o encher de curiosidades. Tudo. Agora, entretanto, vou recuar para dar outro. Entretanto, as coisas começam a aparecer de outra maneira. Aparece o 25 de Abril, né? Passa-se casos de toda a gente era tudo e não era nada. Passei aqui com algumas situações muito aborrecidas, né? Com várias coisas, porque quem não era comunista era fascista. E como eu tinha subido na vida, né? Nessa altura do 25 de Abril, continua a trabalhar no Grêmio e a fazer a sua atividade paralela com as escritas. E mais, já tinha precisamente uma carteira de seguros que eu arranjei. Já tinha lutado, porque eu lutei em todos os campos, não é? Eu fiz tudo na vida, não é? Eu fiz um pomar, eu fiz um stand de automóveis,
eu tive um stand de automóveis, eu tive uma casa de pesticidas, eu tive uma casa de discos, eu tive mais qualquer coisa, mas tudo isso sempre em part-time, nunca deixei. Em 1974 sou convidado, antes disso, quando tinha os meus 20 anos, fui convidado para o Tribunal de Trabalho de Lisboa, não aceitei, a minha mãe não quis que eu fosse, e eu tinha vontade de ir porque ia continuar a estudar. O meu sonho era precisamente ir para mais longe, mas não foi possível. Eu tinha que me adaptar às circunstâncias, não é? Porque não podia ter uma coisa e outra, porque eu precisava de dinheiro para viver. Então não podia deixar aquilo que eu tinha e não podia estudar porque não tinha tempo para estudar. E assim, se fosse para Lisboa, tinha tempo de fazer o meu curso, como houve outros amigos meus que foram e fizeram os cursos, e uns são engenheiros, outros são... Mas eu não... Se tivesse feito, que curso é que tinha tirado? O que é que gostava de ter tirado? Eu gostava... Nessa altura, eu tinha... Quando era miúdo, gostava de ser mecânico. Eu pensava em ser mecânico. Mas depois, quando vou para a escola e tiro o curso de contabilidade, ia para continuar a tirar o curso, completar o curso e ir mais longe. Não é? De contabilidade, economia, gestão... Não havia gestão ainda. Sim, mas de economia. Mas de economia e tal, mas isto não foi possível. Pronto, então tive que me sujeitar às circunstâncias. Entretanto, depois disso, depois do 25 de Abril, né, aparecem precisamente várias companhias a querer me contratar, entre eles, e depois também aqui houve uma... Companhias de seguros. Companhias de seguros. Tive a Atlas, tive a Garantia Excelência, tive a Zurique, que me vieram convidar para os quadros. E eu fui para a Garantia Excelência, né? Na altura foi aquela que me deu melhores condições e abriu aqui uma delegação, foi a única delegação de seguros aqui em Ruda, da companhia, não era... Como é que se chamava? Companhia de Seguros, Garantia Excelência. E depois passou a ser a Tranquilidade. Entretanto, houve as fusões e a Companhia de Seguros, Garantia Excelência, foi incorporada na Tranquilidade. Essa e uma outra também. Como é que chega à Caixa Agrícola? Como é que chega à Caixa Agrícola? Por uma simples razão. Eu estava a trabalhar na Companhia de Seguros e um dia vou à Assembleia Geral, porque eu já me tinham sondado para fazer parte dos corpos gerentes, como tinha... Daqui, da delegação daqui, da Caixa. Da Caixa. E a Manuela, como estava no Grêmio nessa altura, porque a Caixa Agrícola foi feita, ou foi constituída pelo Grêmio da Lavoura. E ela esteve lá muitos anos, no Grêmio da Lavoura, pela Caixa. Então, eu, como estava lá, acompanhei o dia-a-dia da Caixa Agrícola e a forma como atuava. A boca seca. Isto é histórias que eu vou me lembrando.
Então houve uma reunião que eles não tinham precisamente pessoas para a direção, porque aquilo era não tinha movimento e era uma casa de penhores. A pessoa para ir lá levantar dinheiro tinha que dar em garantia. Isso em que ano? Estamos a falar em que ano? Em que ano? Em 1978. Não, 1978, pois. Isto foi nessa. Mas eu antes tinha ido, já tinha feito parte da Caixa Agrícola. Eu fiz parte da Caixa Agrícola em 1971 e 73. Na direção? Na direção. Estava neste momento, estava ainda no Grêmio da Lavoura. Fazia parte o Cunha como presidente, o João Romão, João Gaspar, que era da Fresca, não sei se... Acho que sim, me lembro. E era eu. E eu, precisamente, eu era do contra. Eu estava sempre em desacordo com essas duas... Não era com essas duas pessoas, era com o Cunha. Cunha era difícil porque ele julgava que as pessoas viviam do ar. Quando se falava em aumentos de ordenado, o homem não gostava. E eu tive muitas pegas, muitas discussões com o Cunha sobre os ordenados, sobre o nível de vida das pessoas, porque eu sabia o que eram dificuldades. E lutei muito. E não cheguei a acabar o meu mandato por discordar com os procedimentos, porque o outro não tinha voz. O outro estava sempre a pender para o lado mais forte. Se o Cunha diz, é que sabe o que diz e está tudo bem. Eu não, e aqui a gente não tem que ver o Cunha, tem que ver a Caixa e tem que ver a estrutura da Caixa e mais nada, não é? Eu não vejo as pessoas, vejo a forma como tem que funcionar e é isso é que eu luto. Não luto porque... Quantos funcionários a Caixa tinha nessa altura? Tinha 2 funcionários. Lembra-se quem eram? Era a Manuela e a Sónia Real. Filho do Sr. Alfredo. Hã? Filho do Sr. Alfredo, que chegou a trabalhar na Câmara. O Sr. Alfredo foi... A filha dele, não era? Era a filha dele, não era? Era a filha dele. Era dele, está na Azabuja. Exatamente. Essa Sónia, pois, e entretanto, também, depois em 78, depois larguei a Caixa em 73, e em 78 fui para a Caixa precisamente porque não havia direções e eu não tinha, era só para ir 1 ano ou 2, não é? Porque não tinha tempo, eu tinha a minha vida toda ocupada, reunia-me às 8 e 10 horas da noite, quando eram reuniões, era só ia às reuniões, porque não tinha tempo para mais nada. Então, foi assim que eu entrei pela segunda vez na Caixa Agrícola. E foi daí... Nunca esteve num balcão da Caixa Agrícola? Não. Fez sempre parte, foi das direções? Fiz parte das direções. Sempre, não é? Exato. A primeira... Mas chegou a ter agora, para o fim, um cargo de diretor na estrutura... Não. Entretanto, quando tomo posse, a primeira coisa que fizemos foi sair da tutela da Caixa Nacional de Crédito e fazermos os depósitos à ordem e a prazo, trabalhar como um banco. Isto foi imposto na minha direção. De todas as áreas profissionais que esteve ligado, qual foi aquela que mais o preencheu? Caixa Agrícola. A Caixa Agrícola.
Foi um filho. Foi um filho. Foi aquele... Foi uma filha. Foi nessa que se sentiu mais realizado e mais preenchido. Foi nessa que eu me realizei em todos os aspectos. Foi essa que também lhe permitiu conhecer, então, e ter as tais oportunidades que referia, as pessoas que conheceu, sim, as oportunidades que teve de conhecer outros sítios. Foi também por isso. Eu também, através dos seguros, conheci muita gente importante. Não é? Até quando é que conciliou os seguros com a Caixa Agrícola? Quando é que só passa a ser Caixa Agrícola? Foi quando me pré-reformei aos 58 anos. Dos seguros? Dos seguros. E aí é que depois... que eu entrei a tempo inteiro. Na Caixa Agrícola? Na Caixa Agrícola, porque nunca trabalhei a tempo inteiro. Era presidente, mas não era a tempo inteiro. Uhum. Portanto, quando se reforma dos seguros... É que eu entro na Caixa Agrícola e fiz as... Até quase ontem, não foi? Até quase ontem. Sim. É quase ontem, não foi? Foi ontem. Foi ontem, não foi? Aos 58 anos. O que é que recorda com maior felicidade e maior alegria na sua vida? Quais são as melhores recordações que tem na sua vida? As maiores recordações são muitas. Para o lado do bem e para o lado do mal. Desilusões de pessoas, tenho algumas. É mais positivo do que negativo. Tenho precisamente criei muitas amizades. Tenho pessoas que eu convivo, com quem almoço, né? Eu tenho tido almoços com pessoas ligadas à banca, ligadas à política, né? Que têm por mim muita estima e muita consideração. Mas então essas experiências fazem parte das suas boas memórias, daquilo que recorda com maior felicidade? Sim, isso é a minha convivência com pessoas... É o que recorda com maior felicidade? Onde tive precisamente apoios muitíssimo grandes. E as mais tristes? Desilusões. Desilusões. Porque... Mas essas, infelizmente, que se calhar ainda hoje acontecem. Isso acontece porque nós julgamos que as pessoas são honestas e são competentes para... e às vezes enganam-nos, não é? Fazem coisas que não é digno de uma pessoa honesta. Isto não perdoa essas pessoas, não é? Tenho duas ou três pessoas no meu rol. Em milhares não conta nada. 3 pessoas atuaram de uma maneira muito drástica e que fiquei muito desiludido com o seu caráter e com a sua maneira de ser. Em termos profissionais, em contextos profissionais. Em termos de pessoas. De pessoas. Pouco honestas e pouco, como é que é de dizer? Revelando pouco caráter. Mau caráter. Mau caráter. Sim, mas num universo que diz das tantas pessoas que conheceu, é uma gota d'água no oceano. Se está a apontar apenas 3, não contam. Não contribuirão para o afetar, com certeza. Não. Já nos contou que sempre trabalhou muito e que a sua vida foi muito centrada e foi muito focalizado em trabalhar para, primeiro, numa primeira fase, poder contribuir para o sustento da família que ficou sem o seu sustento, que era o pai, e depois para dar continuidade a todas as suas ambições e preocupações. Mas, todos os meus objetivos. Exatamente.
Mas com certeza que às vezes divertia-se e juntava-se com alguns amigos para conhecer umas raparigas. Quando é que isso aconteceu? Como é que conheceu a Dona Judite? A Dona Edith? Eu conheci a Dona Edith num casamento. Ai, que engraçado. Cá em Arruda? Em Alhandra. Em Alhandra. Conheci e nessa altura estava precisamente... Tinha pedido namoro a outra. Isto... Cá da Ruda? Não. Cá da Ruda? Não. Não, não. Não era cá da Ruda. Eu aqui em Ruda não tive assim muito... Namorados? Tive precisamente uma grande amiga, uma pessoa que foi de uma amizade muitíssimo grande, a Maria Vitória Nico. Não sei se conheceste, a mulher do Calçado. Nós éramos de uma amizade muitíssimo grande, não é? Tínhamos uma relação muito forte. Muito grande e muito forte, não é? Era uma pessoa que... Mas era uma amiga, não foi uma namorada. Nunca foi uma namorada. Nunca foi namorada. Era mesmo uma amiga. Era mesmo, nunca houve precisamente amizade só. Não é? Mas era uma mulher bonita? Eu gostava dela como Uma irmã. É uma irmã. Eu julgo que nem era uma irmã. Eu gostava dela mesmo, mas era uma rapariga que tínhamos uma conversa. Não havia tabus entre nós. Nós éramos transparentes nas nossas conversações. Vivíamos, não é? O que ela tinha, os problemas delas refletiam-se em mim e eu nela, tínhamos uma ligação muitíssimo grande. Fizemos, depois de casados, fizemos uma vida também muito próximo, não é? Íamos de férias juntos e tivemos também uma boa ligação, uma boa amizade. Foi das pessoas que eu mais gostei e convivi como mulher, foi com a Vitória Nico. Então diz que conheceu a Dona Edith num casamento em Alhandra. No casamento em que ela ia da parte da noiva e eu da parte do noivo, né? E foi aí que eu a conheci. Foi aí que entabulámos alguma conversação, depois foi a continuação. Namoraram quanto tempo? Isto foi 3 anos. Casaram cá em Arruda? Casamos em Lisboa. Casaram em Lisboa. Éramos para casar em Fátima, mas casamos na igreja de São João de Deus, em Lisboa, onde não meteu festa nenhuma. Não houve festa? Houve um copo de água. Um almoço? É que eu sei mais cedo, que eu depois fui com os padrinhos para o Montijo e jantamos no Montijo e eles ficaram na festa. Eu, como não queria festa, né, só foi a família. Porquê que não queria festa? Porque entendia que ou tinha que ser uma festa que tinha que envolver muita gente, ou então não fazia festas, e só foi precisamente 2 amigos meus. Quem eram? O Zé Quintino, o Zé dali da Quinta da Tejeira, e o Eduardo Pinheiro, que está em Coimbra. Foram os únicos amigos que foram. As restantes pessoas foram os padrinhos e alguns familiares próximos. Familiares. Mas como é que vocês se divertiam nessa altura? Gostava de ir assim aos bailaricos? Era um rapaz para dançar? Não era foi muito. É que a minha mocidade foi pautada pelo trabalho e pelas responsabilidades.
Isto foi em primeiro lugar, não é? Não tive. E bailaricos não, também ia poucos, não é? Quando ia, não saía muito, mesmo em mais jovem. Não tinha tempo. Pois. É que E em criança, as suas brincadeiras com os colegas da escola? Também não houve assim muita coisa, também não brincam muito? Me lembro, não brilhou muito. Mas apesar... não tenho coisas assim que diga... Opa, a minha professora foi a Maria de Além, que era mulher do Mário Leal. Não sei se... Em que escola é que andou? Andei ali junto àquele fontenário, quando se vai para... Agora, ao fundo da rua, Cândido dos Reis. Sim. Aquele que faz agora o muro. Sim. É onde está já em ruínas, não é? Pois, exato. Tem aquela figueira muito grande. Andou aí então na escola? Andei. Fez aí os 4 anos? Fiz aí os 4 anos. E quais eram os seus amigos mais próximos nessa altura na escola? Não tinha assim muitos amigos. Não tinham? Não me lembro assim. Foi depois na rua, mas amigos que me ficou foram poucos. Nunca tive assim... As poucas brincadeiras que vocês faziam, quais é que se lembra? Que brincadeiras é que vocês tinham? A jogar ao botão, andar com um arco, lembro-me disso, mas pouco mais, porque o tempo também, eu não tenho, há coisas que me saíram da memória. Sei que andei na escola, fiz a escola toda, há uns rapazes ou outros que eu não... E depois lembro-me de alguns, mas amizade só tenho com uma pessoa que ainda hoje me telefonou, que é o Eduardo Pinheiro. Sabe quem é? Eu não filho do António Eloy. Sim. Que é o tal que vive em Coimbra. Este é que foi desde miúdo, mora em Coimbra. Este é que foi desde miúdo. E era o Zé de Serieiro, que foi... Aguardava-me bem por toda a gente, não tenho assim uma amizade. Jogava a bola. Agora, se me lembro-me de jogar e de ver as escolhas, depois tu jogas com essa equipa, com a outra, tal, mas não me deixou assim recordações de maiores. A minha mocidade não me deixou muitas recordações boas. Ou seja, coisas de brincadeira. Foi mais a responsabilidade que sobre os ombros pesaram. Ainda tem algum irmão vivo? Não morreram todos. Já morreram todos. É o único que... Sou o único que está vivo. O que é que ainda gostaria de fazer? Isto agora, neste momento, não pensei em nada, porque tenho, como é que é de dizer, para dar uma ideia, é que eu fiz tudo na vida. Tão bom. Gostava de ter sido... Gostava de ter uma ação preponderante na vida, ir um pouco mais além daquilo que eu fiz. Mas fez parte de muitos organismos e muitas instituições, não fez? E associações? Teve um papel cívico ativo, não teve? Teve, isto fez parte da Misericórdia, do clube, dos bombeiros,
das festas aqui em Ruda, não é? Fez parte da comissão de festas? Vários anos. Durante que anos? Durante os anos de 60 e qualquer coisa. Como é que se organizavam as festas nessa altura? Eram organizadas com peditórios. Faziam peditórios à Tudo. A Câmara participava com umas verbas e nós tínhamos que arranjar o dinheiro no comércio e nos subsídios que a Câmara nos dava, não é? O resto era tudo o povo é que pagava tudo, não é? Não tinha o Estado a dar luto. Isto também é dos ouvidos. E é o do sistema nervoso. Mas está tudo bem. Está bem mesmo. Pediam dinheiro ao comércio e pediam aos particulares. Exatamente. E com esse subsídio da Câmara... Com o dinheiro que se fazia às festas. Mas, por exemplo, as estruturas que eram necessárias, por exemplo, para algum grupo atuar, essas estruturas eram a Câmara? Era a Câmara que cedia ou existia... Não, era da Comissão de Festas. Era da Comissão de Festas, tinha equipamentos. Tinha equipamentos. E nós compramos coretos, compramos quermesses, e isto era tudo adquirido. Quantos dias de festa eram? Lembra-se? Eram os mesmos dias que é hoje. Era? 14, 15, 16, 17 e o fim de festa, o baile no mercado. No mercado. Foi sempre. E os outros dias... E vinha cá sempre uma boa orquestra. Uma boa orquestra no baile de fim de festa. No baile de fim de festa. Exatamente. E a Comissão de Festas é que tinha todos esses equipamentos que eram necessários, estas estruturas que eram necessárias para as festas. Exatamente. Quem é que montava as tronqueiras? Para as largadas? Era pessoal, não sei se a Câmara dava ou se colaborava nisso, eu julgo que não, eu julgo que éramos nós é que pagávamos tudo. E onde é que vocês guardavam essas estruturas? A Comissão de Festas tinha um espaço físico para trabalhar? Onde é que guardavam? Ficava no espaço da Câmara. Da Câmara, no estaleiro? Julgo que sim. Sim. Tenho uma vaga ideia que era. Que ideia é que tem da festa nessa altura? Não tem nada a ver com a festa de agora, porque é diferente. Hoje as pessoas deslocam-se com mais facilidade e hoje a festa tem muita gente e depois fica sem ninguém. Nessa altura as pessoas vinham de Lisboa para as casas de famílias, tinham aqui o Morgado e outros que recebiam cá os familiares e os amigos. Juntavam-se aqui as pessoas e davam uma vida à terra muitíssimo agradável. Hoje também dão, há muita gente, mas é totalmente diferente porque tem as pessoas que estão aqui, mas logo já estão do outro lado, não é? As comunicações são tão rápidas que a gente vive-se hoje mais num dia do que antigamente vivia-se Claro. Em muitos dias, não é? O dia principal era o dia da procissão? O dia principal era o 15 de agosto. Era da procissão. Era o dia principal. E nas papelonas, filas ainda antes tinha sido fez algumas vezes, depois deixou-se de fazer as papelonas aqui nas ruas e fez-se no Campo da Feira. Onde é que era o Campo da Feira? É onde fazem feira, onde está o coreto. Lá em cima no jardim? Sim. Chegaram-se a fazer largadas ali? Ali fez várias largadas. Fez. Porque não se podia fazer na rua
e fazia-se lá. E havia a corrida do dia 16, Dia a corrida 16, de touros? Dia 16 e dia 17, houve sempre. Sempre houve corrida? Era variedades, ou era corrida. O dia 16 era o principal dia, não é? Da corrida de touros. Da corrida de touros. E depois, que outros programas existiam para as pessoas se divertirem? Era mais ou menos a orquestra a tocar. Mas onde? Lá em cima no jardim? Também no jardim e no adro, no dia 15 só. O dia 15 e dia 14. Pois. Não havia mais nada. Depois havia os feirantes, as quermesses, restaurantes. Os feirantes. Feirantes havia poucos. Pois, também. Porque as pessoas nessa altura, ninguém saía para jantar e almoçar fora. Não, comiam em casa, não era? Vinham com o seu de cabazinho para comerem aqui na festa. Ninguém ia aos restaurantes, não é? Traziam, não era? Traziam. Sobretudo no dia 15 de agosto. Sobretudo no dia 15 de agosto vinha muita gente, não é? Dos casais. Dos casais, para ver a procissão. Então traziam o seu farnel para comer, porque não havia restaurantes, não havia nada disso, não é? Lembra-se de que comércio é que havia? Já há pouco falou numa casa do que era o António Silva? Sim. E que mais comércio é que se lembra de haver em Arruda nessa altura? Olha, havia o Isaías também. Não era o Isaías veio depois, foi o António Peja Pinheiro. Foi a loja do Isaías que deu origem, que era essas duas. Havia muitas tabernas em Arruda, em vários lados, né? Onde as pessoas não tinham outra coisa, não havia café. Tem noção de quantas, mais ou menos? Eram muitas. Muitas. Mas não me lembro bem. Todas quase na rua direita. Na rua principal. Na rua direita. Pois, também havia outras do outro lado. O Luís Caturra, salvo erro, é esse mesmo. Também no tempo da Algapé, e em agosto já havia Algapé e as pessoas vinham lá ver Algapé. Isto lembra-me bem, convivi com algumas pessoas que vinham de outros lados. Isto também, mas uma loja ou outra, havia um alfaiate, mas havia uma taberna também ali perto. Havia o Lino, isto é poucos pingos, mas só tem poucos pingos, 2 em 2 horas mesmo. Havia mais uma loja ou outra, mas também não. Estamos a falar de uma Arruda muito diferente, nós estamos. Totalmente. A Arruda era uma aldeia. A Arruda era uma aldeia, toda a gente se conhecia, não tinha habitantes, e havia umas classes de pessoas muito características aqui em Arruda, não é? Lembro-me de algumas cenas, né, havidas na farmácia, onde entravam lá as pessoas importantes da terra, o Dr. Carinhas, o Jerónimo de Cunha, era o pai do Cunha, do Cunha.
que o padre José Lopes dizia muitas vezes que havia em Ruta uma pessoa que nunca dava os bons dias, que era o pai de Cunha, levantava-se muito tarde sempre e nunca chegava a tempo. E havia grandes zargatos e essas pessoas diziam mal uns dos outros. Estamos a falar na farmácia aqui, na farmácia Miranda, farmácia aqui né? por baixo. Onde estava o Guzmão, o Marcos. Isto passou-se aqui muitas cenas, né? O Dr. Carinhas viu-os à bufetada, convivi com muita gente. Convivi com o Augusto Vaz Monteiro, pessoas extraordinárias também. Convivi com o Gonçalo Guimarães muito tempo, tinha uma ligação muitíssimo grande. Esse Gonçalo Guimarães morou cá? Morou na Quinta da Ponte. Lá embaixo, a Quinta dos Corações? Sim. Que era... Quinta da Ponte. Sim. Não, sim. Não, onde o externato. Sim. Ele era o dono da Quinta? Não. Era o dono da Quinta. Era o dono. Não era ele, a Quinta era da mulher. Da mulher, que era uma das irmãs dos Vaz Monteiro. Não, era de uma das primas do Vaz Monteiro. Prima. Uma era filha do Augusto Vaz Monteiro, que era o Augusto Vaz Monteiro, era filho do Augusto, que era do Morgado. E a outra era da Quinta da Ponte, era filha do José Vaz Monteiro, que depois foi presidente da Câmara de Ruda, não é? E o Gonçalo Guimarães teve algum cargo na Câmara? Dá-me a impressão que nunca teve, não é? Era um indivíduo que só dizia mal de toda a gente. Eu lembro-me dele numa cena, isto não é para pôr numa cena em que havia o caseiro dele, o filho do caseiro dele, que era o António da Atelina, que morava ali ao pé do Intermarché, ali perto, onde mora o Pimentel, o pai que morou. Um dia aparece lá o Zé Vaz, que é o cunhado que não se podiam ver um ao outro. Aparece lá o filho do caseiro, com o fato que lhe tinha dado o Gonçalo Guimarães, o José Vaz Monteiro, e chega lá à Quinta da Ponte e o Gonçalo Guimarães olha para o fato e diz: traz um fato do macaco, vai-me despir já este fato, que era do cunhado. Isto, cenas deste género eram constantes, não é? Hoje não tem piada nenhuma, mas na altura achava graças a essas coisas todas. E era o António Lemos, são pessoas com... Que era desta casa aqui. Aqui. Sim. Que era o António, tinha um monóculo. Estes também eram muito amigos. E quando eu lá ia, fui lá várias vezes, né, porque estava no Grêmio e tinha... Então, eram os dois a dizer mal dessa gentinha toda a gente tinha defeitos na boca destes indivíduos. Hoje o Ruda já não tem, ou é muito mais gente, mas naquela altura havia aqui um núcleo de pessoas com umas características muito especiais, não é? Isto foi também tive essa felicidade de viver com pessoas de mais idade do que eu. Não vivi que lhe passaram alguns ensinamentos. Exatamente, porque, entretanto, porque isto teve a ver com tudo isto. Foi o meu crescer rapidamente por força das circunstâncias. E que ensinamentos é que gostava de deixar?
Que ensinamentos é que gostava de deixar? Tem 2 netas, e para as jovens e para a geração das suas netas, que ensinamentos gostava de deixar? O que é que acha que era importante? Nós temos que respeitar, precisamente, nós hoje temos falta de humanização. Hoje as pessoas não são humanas, não têm, falta-lhe precisamente este carisma, né? Porque hoje vivem mais vivem para as novas tecnologias e não se juntam às pessoas que adquiriram alguma experiência na vida e fizeram algo por alguma coisa, porque isto já não interessa na juventude. E hoje o individualismo também está muito aceso na nossa sociedade. São 2 coisas que eu vejo que as pessoas hoje não convivem, não falam umas com as outras. E antigamente havia grupos de pessoas que a gente ia ao café, falávamos. Eu tive um convívio enorme com o Dr. Carlos Marques, com o Agê Brito, com o Padre Escuteiro, com o Padre Babo, com outras pessoas, o Dr. Jorge. Discuti muito com ele em coisas de saúde e tudo isso, né? Uma vez fui lá para fazer exame, né? Porque tinha problemas, às vezes vinha das reuniões e parece-me que doía-me o coração. E fui ao Dr. Jorge e pedi para ele me passar uma credencial para fazer um eletrocardiograma. Ele auscultou-me com a sua toalha, né? Vê, tá, estuda, faz o diagnóstico e depois diz-me assim: você não vejo aqui nada, um pouco de reumático, o doutor é que sabe, é médico. Não, mas não quero, vai fazer a cardio, porque ele tinha precisamente, quando eu fazia-lhe um pedido, ele ficava logo desorientado, assim, eu tenho que mandar fazer isto a este indivíduo, porque senão ele chateia-me. Então, acontece que ele manda-me fazer o eletrocardiograma. O eletrocardiograma que só se fazia às pessoas que tinham problemas graves de coração. E quem ainda tinha estes problemas era o Joaquim Cavaco. Recordas-te disso? O pai do João José? Não. O pai da Zezinha? O pai da Zezinha. Então, ele passa-me a credencial e diz-me: olha, falo com o Joaquim Cavaco e pergunta onde é que ele vai fazer, e vai lá fazer e faça. Depois, entretanto, fiz isso, fiz o eletrocardiograma e depois veio o resultado. Quando veio o resultado, ele manda-me chamar lá, vai lá Maria Rosa, ao Grêmio, dizer-me para ir ao doutor Jorge. E lá vou eu ao doutor Jorge. Estava a casa cheia, viu-me, venha cá, está. Disse: ô doutor, está aqui muita gente, venha cá, doutor. E começa, pega no eletrocardiograma e olha, muito sério, e diz: sabe, a gente fica mal vistos. Então, doutora, há um azar? Não. Você não tem nada.
Poxa, doutor, antes eu não tenho, antes o senhor fica mal visto e eu não tenho nada, do que fico bem visto e que eu tenha qualquer coisa. Lá está você com as suas coisas, não era, eu não pensei nisso, tá? Não, o doutor, eu estou-lhe a dizer isso, e tínhamos sempre assim umas pegazinhas, outra vez foi por, também sobre outro assunto, onde eu dizia que estava mal organizado e ele dizia, então venha para cá organizar melhor. Cenas destas teve muitas, não é? Muito bem. Acha que quer acrescentar alguma coisa a estas suas memórias? Não. Algo? Acha que não? Há tanta coisa, tinha que me recordar aqui muita coisa, então eu quero que veja isto aqui. Gostei muito e obrigada por partilhar connosco um pedacinho da sua vida. Obrigada. Eu é que fico agradecido. Nós é que de agradecemos. ter lembrado de uma pessoa que é da Ruda e que lutou muito também por a Ruda. Não disse tudo quanto pensava e não falamos em política ainda. Não é de todo o mais importante nestas memórias, pois não? Está bem, porque eu também nunca fiz parte da política e tenho aqui umas coisas que mostram precisamente que todas estas situações que eu vivi e foram muito grandes e muito de gratificantes, dizem tudo, não é? Vem cá o Sr. Presidente, sem que os órgãos políticos do Conselho soubessem que ele vinha cá, só souberam uns dias antes. Porque já sabia, isto foi, ele veio cá em dezembro, salvo erro, ou novembro, ou dezembro. Estamos a falar do Presidente da República. Da República. Qual deles? O Cavaco Silva. O Cavaco Silva, sim.